Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. O nosso desejo é que você seja abençoado e toda a sua família, através, é lógico, do estudo da poderosa Palavra de Deus. Lembrando que este programa está sendo transmitido, ok? Pelo nosso canal, @Godoy 428, por todo o nosso país. É lógico, e certamente alcance outros países aí. Tinha um irmão dizendo, falou para mim que ele estava na Inglaterra e lá é muito difícil você encontrar uma igreja próxima para congregar. Então, como ele é amante da escola dominical, ele ligava o seu iPhone e conectava com o nosso canal e assistia a escola dominical todos os dias. Então é muito importante isso. Então eu acredito que alcança pela internet um instrumento abençoado esse que alcança muitos lugares longe, para a glória de Deus. Compartilhe os nossos vídeos, ok? Para os seus amigos e familiares, não esqueça de compartilhar. Você que não é inscrito em nosso canal, eu faço o apelo aqui, se inscreve, você não paga nada, tá? É só clicar aí, vai aparecer embaixo no vídeo, Inscreva-se ou o sininho. Você clica e já está inscrito, não paga nada, pelo contrário, você vai nos ajudar, certo? E compartilhe nossos vídeos para os seus familiares e amigos, certo? E se você tiver mais pessoas na família, que está junto com você, se inscreve também para nos ajudar. Esse é o nosso apelo para que o nosso canal tenha mais audiência. E hoje estudaremos a 12ª lição do segundo trimestre de 2025, com o título Do Julgamento à Ressurreição. Então esse é o título, essa é a lição que nós vamos ministrar hoje, uma lição poderosa, uma lição abençoada, que vai com certeza trazer muito aprendizado para você, muito subsídio para você que é professor e para você que é aluno também, ok? Então fica conosco até o final. Essa lição, ela vai ser ministrada na sua igreja dia 22 de junho de 2025. Então não saia daí, fique até o final, porque no final nós estaremos fazendo uma oração poderosa, Poderosa porque é no nome de Jesus. E certamente você vai ser alcançado pelas copiosas bênçãos do Senhor, Porque Ele é poderoso para realizar maravilha em nossa vida. O texto áureo dessa lição está no Evangelho, que escreveu o apóstolo João, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus, quando ele tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. Na verdade, Jesus não chegou, acredito eu, de beber o vinagre, mas ele provou e rejeitou, porque ele estava com sede e pediu água, e eles molharam uma esponja e colocaram na boca de Jesus, até porque ajudava, o vinagre ajudava a aliviar mais a dor, mas Jesus parece que não aceitou e só provou. E aí, então, ele inclina a cabeça e entrega o seu espírito, ou seja, ele morre, ele morre, entrega o seu espírito a Deus. Está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30, você pode confirmar na sua Bíblia, se você não tem a lição em mãos, tá? Verdade prática: na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Então é muito importante ver essas etapas. Na cruz Jesus, ele triunfou sobre o pecado, não dele, mas que estava sobre a humanidade, a qual ele salvou, a qual ele iria salvar, tá? E na ressurreição, após sua morte, no terceiro dia que ele ressurge, ele conquistou a vitória sobre a morte. Ele disse para João: eu que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho na minha mão a chave do inferno e da morte.
Então Jesus saiu triunfante, né? Depois, após morrer no terceiro dia, ressuscitando para a glória de Deus. Então essa é a nossa vitória, né? Essa é a vitória que Jesus conquistou por nós, certo? E também a vitória que ele venceu ali, né? A guerra que ele venceu contra o pecado em nosso favor. Avançando aqui para a leitura bíblica em classe, que está escrita, né, também no Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 19, versículo 17, versículo 18 e versículo 28. E também do versículo 28 ao 30, tá? E o capítulo 20, e versículo 6 ao versículo 10. 17, Evangelho de João 19, capítulo 19, versículo 17, tá? Elevando ele a costa a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, ok? Onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus onde o crucificaram, com ele outros dois, né? Dois ladrões aqui, só para você ficar inteirado, tá? Um era Dimas e o outro era Gestas, tá? Do lado esquerdo era Gesta e do lado direito era Dimas. Só para você ficar inteirado do nome desses dois em que Jesus foi crucificado no meio, desses dois ladrões, salteadores, tá? Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, ou uma estopa, né, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou, provou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ou seja, né, ele morreu, literalmente. Agora nós vamos ver o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 20, do verso 6 ao 10. Nós vimos do verso 17, né, ao 30, e agora nós vamos ver do verso 6 ao 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, e que o lençol, ou lenço que tinha, melhor dizendo, né, que tinha, aqui está lençol, mas seria o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa, né? Então, o discípulo chegou ali, encontrou o lenço dobrado, já não estava com os demais. Isso na tradição hebraica, na tradução judaica, quando colocasse um lenço, é porque ele voltaria novamente, né? E os discípulos entenderam o recado ali, ele havia ressuscitado, então já não encontrou mais ele, mas tinha o sinal que ele voltaria para o seu discípulo novamente. É muito importante isso aí, tá? Era um símbolo. E o Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Para uma melhor compreensão desse plano, essa lição que nós estamos estudando aborda 3 momentos essenciais. Quais são eles? A prisão e condenação de Jesus, a sua crucificação, morte e sepultamento, e por fim, a sua gloriosa ressurreição. Podemos incentivar os alunos a perceberem, com os textos bíblicos da leitura bíblica em classe, né, demonstram o cumprimento das Escrituras e a manifestação do amor divino. Então, os alunos vão compreender quando nós estivermos
você estiver ministrando sua classe, né, essa questão, tá? Esses textos nos convidam a refletir sobre a cruz e a ressurreição como pilares da nossa fé e esperança. O objetivo dessa lição são três: descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus, e terceiro, incentivar os alunos a celebrar a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. São os três objetivos, né, principais, muito importante, tá? O tema também dessa semana convida-nos a viver todos os dias à luz do sacrifício e da ressurreição de Cristo, tendo consciência do preço em que foi pago pela nossa redenção e da vitória que Ele nos proporciona, e que a nossa fé se fortaleça e a nossa esperança se renove ao recordarmos que Jesus triunfou sobre a morte para nos conceder vida eterna. Então nós temos que estar relembrando, principalmente na Santa Ceia, nós quando realizamos é para relembrar a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento os discípulos ficaram tristes, mas no segundo momento se alegraram porque Jesus ressuscitou, ok? Importantíssimo essas pérolas da palavra de Deus. Não sai daí, fique conosco até o final, porque tem uma oração para a tua vida no final. Introdução dessa lição, como já disse, o comentarista dessa lição é o pastor Edenay Cabral, tá? Um exímio pastor e teólogo, e ele que comenta essa lição maravilhosa. Já vem aí, né, bem esmiuçado, e é só facilitar para nós o comentário, né, e trazer subsídio para vocês. Introdução dessa lição. Nessa lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. Tetelestai, está pago, né? A dívida que era contra nós, Jesus pagou. E agora nós temos livre acesso ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Essa, se Jesus não morre, se Jesus não ressuscita, nós não tínhamos nenhuma esperança. Mas é porque Jesus morreu por nós e ressuscitou. Essa é a nossa viva esperança, que Ele um dia, né, vem nos buscar e nos dará com Ele, né, já tem dado, mas nos selará, né, a vitória sobre a morte, ok? E seremos ressuscitados num corpo glorioso. São três tópicos principais dessa lição. O primeiro tópico nos diz assim: a prisão e a condenação de Jesus, com três subpontos, tá? No primeiro subponto desse primeiro tópico, a prisão. Vamos estudar sobre a prisão do Senhor Jesus, ok? Nos capítulos 17 e 18 desse Evangelho de João, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a tradição, para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Esse jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras. Por quê? Devido à grande quantidade de oliveiras, de árvores de oliveira que ali existia. Eram inúmeras, né? E naquela madrugada, o ambiente nesse local parecia carregado de tristeza e angústia, lógico, porque estava nas vésperas, né? A morte do Senhor, a prisão, né? Todo aquele sacrilégio e a via dolorosa e o Calvário, né? Para Jesus morrer pelos pecadores. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariote até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição, em troca de 30 moedas de prata, lógico, Judas Iscariote, o traidor identificou Jesus com um beijo. Então, a senha era um beijo. Traiçoeiro, indicando aos soldados romanos que ele era Jesus.
levando-o à sua prisão e conduzindo-o até Anás, ok? O sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Evangelho de João, segundo escreveu João, 18, capítulo 18, versículo 28, ao capítulo 19 e 6. Então nós vemos aqui como aconteceu a prisão de Jesus. Após ele ter estado ali no Monte das Oliveiras, orando, quando aconteceu aquilo, que ele pediu para que seus discípulos orassem com ele, e quando ele por 3 vezes volta e encontra eles dormindo, e nem por uma hora eles puderam vigiar, orar com Jesus, e Jesus na terceira vez ele orou dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Aí ele acorda os discípulos e chama, vamos, porque é chegado a minha hora. E desceram, e quando eles vão descendo, então o Judas Iscariote, que tomou a ceia, a primeira ceia instituída por Jesus, após tomar a ceia, tomar um bocado, Satanás entrou no coração dele e ele saiu e foi entregar para os inimigos de Jesus, ali as autoridades eclesiásticas, também depois foi levado para os líderes romanos, Pilatos e tal. Então ele entrega Jesus, certo? E diz para eles, a senha é um beijo, aquele que o beijar, então esse é Jesus, porque todos eles usavam aquela vestimenta, com turbante, com aquelas roupas compridas, então e principalmente para identificar a noite era mais difícil, mas Judas coloca uma senha, a hora que eu beijar no rosto dele, esse é Jesus, e vocês prendem por apenas 30 moedas de prata. Então Judas, ele não assimilou o ensino de Jesus como os demais apóstolos. A cabeça de Judas era que Jesus seria um político, ia tomar de volta o poder de Roma, é isso que ele imaginava, e que ele também era muito ganancioso, ele era o tesoureiro de Jesus. Jesus amou ele como os outros discípulos. Certamente, a Bíblia diz que ele, ele era roubador, ele metia a mão ali no cofre, e cometia. Então ele era muito ganancioso, então ele não rejeitou a proposta. E há muito tempo, os inimigos de Jesus, esse pessoal, escribas e fariseus, juntamente, é lógico, incentivado pelos líderes romanos, eles haviam muito tempo querendo prender Jesus, mas não conseguiam porque não era tempo ainda. Então Jesus fugia, às vezes que eles vinham e ele não pegava, mas chegou a hora, e essa foi a hora, e Judas contribuiu para que Jesus fosse preso e crucificado, para que cumprisse as Escrituras, ok? Muito importante isso. Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, o interrogatório. O interrogatório é lógico, de Jesus. Nós vemos a prisão, agora o interrogatório de Jesus. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Ok? Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos, Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Então, Pilatos não foi bobo, Jogou o problema na mão dos judeus. Okay? Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 28 ao 28 e 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles, e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Veja bem, capítulo 18, versículo 38 ao 40. Esse último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de
desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então Pilatos tentou livrar Jesus. Por quê? Porque a sua mulher teve um sonho durante a noite, antes da condenação de Jesus, que eles sofriam muito, Pilatos, e ela sofreu muito por causa do sangue desse justo. Chamou Pilatos, e Pilatos então ficou temeroso, e ele passou a responsabilidade para os judeus, e na última hora ele tentou, né, colocar Jesus lado a lado com Barrabás, que era um ladrão perigoso, assassino, certo? E falou, olha, para ver se ele escolhia um ladrão, porque Jesus não havia cometido crime maior, né? O crime que eles achavam em Jesus é que ele curou um enfermo no sábado, né? E também que ele dizia que era filho de Deus. Eles não aceitavam isso, eles queriam essa acusação, e que era filho de Deus e rei dos judeus. Aí eles colocavam Jesus contra, né, Pilatos, porque era governador. Então, mas Pilatos pôs e disse, olha, vocês escolhem agora, Barrabás ladrão ou Jesus. E a turma não conseguiu ver isso, que Jesus nem era para se comparar, né, com um ladrão. Mas disseram eles, solta Barrabás e crucifica Jesus. Olha como essa turma estava enloucada, né? Estava agitada e não conseguia separar o bem do mal, o certo do errado. Até tem um hino, uma música, né, que canta que eu era Barrabás e ele era Jesus Cristo. Eu era criminoso e eu era condenado e ele era inocente. Eu era mentira e ele era verdade. Um hino muito bem feito, uma música muito bem feita, tá? Que relata realmente, né, faz a gente ver, né, essa questão aí em que o povo, a turba agitada, não consegue chegar a um palmo além do seu nariz e condenou Jesus e soltaram Barrabás, né, um homem criminoso. Ali estava, né, representando, certo? Realmente Barrabás representando a humanidade e Jesus, o nosso Salvador, o bom samaritano, né, que veio para salvar. Nós estávamos caído, condenado como Barrabás, né, destinado ao inferno, certo? A prisão perpétua, que é o inferno, que quem entra ali não sai mais, certo? Condenado, né, à morte eterna, certo? Mas Jesus livrou-nos. A ira de Deus, a vez de cair sobre nós, veio sobre Jesus. E Jesus assumiu, né, os nossos pecados, embora não tenha pecado, nunca ter pecado, né, após o seu nascimento, ser homem, né, 100% homem, ele nunca pecou, mas ele assumiu nossos pecados. E nós estávamos ali, na pessoa de Barrabás, apresentando nós, né, pecadores, certo? Mas Jesus tomou o lugar nosso e morreu por nós, ressuscitou e nos salvou. Ele nos livrou da prisão, da condenação eterna, como foi livrado Barrabás. Então é muito importante essas pérolas da palavra de Deus. Avançando, no terceiro ponto do primeiro subtópico, né, o terceiro e último subponto do primeiro tópico, a condenação. Então vimos a prisão, vimos o interrogatório, né? Ali Pilatos interroga Jesus, tu não és o Filho de Deus? Ele diz, tu o disseste. Porque quem é, irmão, não precisa dizer. Aonde que ele chegar, as pessoas sabem que ele é. Então Jesus, tu dizes. Então a pessoa de Jesus bater no peito, eu sou Filho de Deus, não. Tu o dizes, certo? Então quem é, irmão, não precisa dele ficar falando, tá? As pessoas vão ver na sua atitude, certo? O seu comportamento, que ele é. É igual uma pessoa que destaca, né, um QI acima da média. A pessoa que conversa com ele já percebe que ele é uma pessoa inteligente, sábia, tá? Então assim é o crente. Não precisa dizer, bater no peito, eu sou crente. Jesus não precisa dizer, eu sou filho de Deus. Não precisa. Aonde você chegar, as pessoas vão ver, né, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E então Pilatos ali,
E aí deu Jesus na mão dos soldados, os soldados chicotearam ele, maltrataram, colocaram uma coroa de espinho, que sangue descia no seu rosto, certo? Para blasfemar, ele dizendo: tu não és o rei dos judeus? Olha só, né? Embora Jesus é o rei dos judeus, o rei dos reis, não é o rei dos judeus, é o rei dos reis e de toda a terra, dos céus e terra, né? E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, no terceiro subponto do primeiro tópico, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos para humilharem, né? Ele mandou aos soldados, Jesus para os soldados romanos. Primeiro, Pilatos interroga Jesus, depois ele manda para os soldados romanos para humilhá-lo e ainda mais colocarem sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiada, provocando-lhe ferimentos e fazendo sangue correr pelo seu rosto. Olha só que situação, que imagem aterrorizadora e que sofrimento do nosso Senhor Jesus. Essa era a maneira de escarnecer da sua suposta realeza, né? Tu não disse que é o rei dos judeus? E agora? Você está sendo açoitado? Você está sendo curado com coroa de espinho? Então era uma blasfêmia que eles faziam do Senhor Jesus, ok? O instrumento utilizado para o castigo era um chicote com tiras de couro afiadas que tinha pedaços de ossos ou pedras, tá? Pontas, né, de ossos ali amarradas naquelas pontas ali de correia de couro, tá? Pedras cortantes na ponta. E Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes, tá? Foi muitos açoites, né? Se não foge a memória, 40 menos 1, né? 39 açoites, acho que Jesus foi muito mais, não vou me lembrar agora, tá? João capítulo 19, verso 1 e 2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, e foi afligido e oprimido, e foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, né? Dizendo que ele foi como cordeiro mudo, né? Foi ao matador, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por nossa causa ele foi esmagado, ele foi moído, né? E a culpa, o jugo que estava sobre nós, né? Jesus levou sobre si, tá? Isaías, você pode ler Isaías 53, do versículo 4 ao 5, tá? Então, o resumo, né, desse primeiro tópico, a sinopse desse ponto 1, desse tópico 1, nós temos aqui a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revela a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção, né? Então, os homens são injustos, julgaram Jesus injustamente, mas tudo isso era para mostrar que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, mas o plano divino e a justiça de Deus, ela é absoluta e é verdadeira, ok? É justa, né? É justa. Então, avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui a crucificação, a morte e sepultamento de Jesus. Então, no primeiro ponto, nós vimos a prisão e a condenação de Jesus, né? No primeiro, segundo, terceiro subponto. Primeiro, a prisão, depois o interrogatório e a condenação. E agora vamos ver no segundo tópico, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. No primeiro subponto desse segundo tópico, nós temos o caminho do Calvário, tá? Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação, então nós vamos ver Jesus no caminho do Calvário, ou a caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação, e até houve um episódio que Pilatos lavou as mãos e jogou a responsabilidade para os judeus, ok? Mas não
não conseguiu livrar Jesus. Então, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar, tá, Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Ok? E finalmente, no versículo 16, lê-se, entre aspas, então entregou-o para que fosse crucificado. Então, nas tentativas de Pilatos, ele não conseguiu isso, então ele vai e entrega Jesus para ser crucificado na mão dos judeus. João capítulo 19, versículo 16. Sobre os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Então, Jesus sai do lugar da condenação, tá? Onde foi julgado, condenado, e é colocado uma cruz sobre os seus ombros. Diz que aquela cruz pesava, né? Não vou me lembrar quantos quilos a cruz pesava, mas era uma cruz pesada de madeira ainda, acredito, verde, né? Uma madeira bem pesada, e coloca sobre os ombros de Jesus, e ele sai na via dolorosa, né? Aquela via era pavimentada de pedras que os romanos tinham, né? Naquela época, essa tecnologia de não asfaltar, mas pavimentar com pedras, né? Então facilitava mais os carros ali de guerra passarem. Então Jesus pega aquela via dolorosa, tá? E vai até o Calvário. Era uma distância de 3 quilômetros. Podia facilmente ser percorrida dentro de 15, 20 minutos, andando rápido, né? Mas Jesus levou, se não estou equivocado, aproximadamente aí mais de 3 horas, por causa devido, né, o flagelo que eles sofreram. Um flagelo muito grande. Eles bateram com o rei nas suas costas, que arrancava pedaços de carne, né? Puseram a coroa de espinho, levou todos aqueles açoites, e agora coloca aquela cruz nos seus ombros e ele sai. Ora, ele tão cansado, tão exausto, sangue jorrando, ele cai no chão. Ele não aguenta com o peso da cruz. Aí, um certo homem chamado Cirineu, se não estou equivocado, tá? Ele ajuda Jesus, o soldado, né, manda que ele ajude Jesus, e ele coloca a cruz dos ombros e ajuda Jesus até chegar ao Calvário, tá? E ali o soldado blasfemava, xingava Jesus e dizia: tu não é o rei dos judeus? E Jesus vai sendo ali até chegar ao Calvário, aonde era um Monte Caveira, chamado Monte Calvário, que é sinônimo de Monte Caveira, devido a ter muitas pedras, e aquelas pedras tinham formato de caveira, certo? E era num lugar ali próximo, né, onde tinha uma praça, ok? Onde as pessoas passavam na entrada para Jerusalém, na entrada da cidade. Porque o romano tinha o costume de pegar os malfeitores e crucificar na cruz, que era a pena máxima dos judeus, e as pessoas, né, iam passando por ali, que era a entrada da cidade, naquela praça, e eles olhavam e viam aquelas pessoas crucificadas para tomar como exemplo. Era severo, certo? E eles despiam os réus, as pessoas condenadas. Então, chegando ali, colocaram Jesus e 2 cruzes, cada uma do seu lado, Jesus no meio, escreveram em cima: Jesus de Nazaré, rei dos judeus, ok? Colocaram lá, até os judeus pediu para que Pilatos não escrevesse que ele dizia que era rei dos judeus. Pilatos falou: o que eu escrevi, e não retiro, tá? Ficou lá: Jesus, rei dos judeus, comprovando que realmente ele era rei dos judeus, né? E pregaram Dimas e Cefas do seu lado esquerdo e Dimas do seu lado direito.
Dimas foi o ladrão que se arrependeu, reconheceu e foi salvo por Jesus, e foi, como diz, né, os estudiosos, que ele que estreou o paraíso, né? Foi o primeiro a entrar no paraíso ali, que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, ok? Porque a atitude dele foi excepcional, né? Reconhecer, diz para Cefas: olha, nós estamos nessa condenação porque nós merecemos nossos feitos, mas isso aí é justo, nada fez para estar aqui conosco. Então, aí Jesus foi colocado ali naquela cruz, e as pessoas despiram ele, né? E as pessoas passavam, e diz que as mulheres, como está escrito, um de quem nós escondemos, como está na escritura, Isaías escreve, um de quem nós escondíamos o rosto, tampava o rosto para não ver, certo? E envergonharmos dele. As mulheres iam passando na entrada da cidade, então, como Jesus e os demais lá de espírito, elas tampavam o rosto, e mandava as crianças abaixar a cabeça para não ver, e somente os homens, né, viam a sua nudez, e que dali era uma humilhação tremenda. Jesus não merecia aquilo, mas por causa de nós, eram nossos pecados, eram nós que merecíamos estar ali, mas por causa do nosso pecado, Jesus, ele sujeitou ser servo, né, e como homem, como servo, ele morreu em morte de cruz. Era a pior pena capital que tinha ali, né, na coisa. Hoje nos Estados Unidos, alguns estados tem a pena de morte. Seria, né, mais ou menos aí, né, pena de morte, mas de uma forma, né, nos Estados Unidos às vezes é fuzilado, né, às vezes é cadeira elétrica, mas ali era uma tortura tremenda. Ficava na cruz até morrer, né? Do momento que ele foi crucificado, de meio-dia até, né, a terceira hora, 3, 4 horas na cruz. E quando a pessoa, o soldado verificava que não estava morto, quebrava a canela para ele não sustentar mais, as pernas que sustentavam ele nos pregos, pregado ali, as duas mãos, ok, e os pés pregados. Então as pernas sustentavam. Quando eles viam que a pessoa demorava a morrer, quebrava, não tinha como sustentar. Então ele caiu o corpo e não tinha como respirar. O diafragma não tinha mais, como ficava sufocado e a pessoa morria. Quando eles foram quebrar a perna de Jesus, ele já estava morto. Então cumpriu que, na Escritura, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Olha que maravilha, né? Então Jesus entrega o teu Espírito nesse momento. Pai, está consumado, testelestai, está pago. Tá? Paguei a dívida do homem e agora todos têm acesso através. E ele, olhando para o soldado, antes de morrer, diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Realmente não estavam conscientes, né, do que estavam fazendo. Jesus decretou, né, que não ocultasse os seus pecados, mas que perdoasse. Olha só que maravilha é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos ajudando, né, nos nossos delitos, perdoando nossos pecados para ter acesso ao céu e morar com Ele. Ok? Então é importante aqui nós entendermos isso, certo? Então, nós vemos aqui sobre a açoite do soldado. Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, carregou sua cruz ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava, certo? Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas foram registrados detalhes sobre o evento durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, você pode ler, versículo 40 ao 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus, né? Então Dimas, ele arrependia, mas porém Cefas, ele blasfemava. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53 e verso 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Olha só, Isaías fala que ele foi contado com os transgressores, ou seja, ele foi ali morto como um ladrão, no meio de 2 ladrões, sendo ele inocente.
por mim e por sua causa. Meu querido, se você não é crente, converta-se a Jesus. Ele sofreu as mais duras penas por causa de você. Jesus te amou tanto, ele te amou tanto, que ele não aceitou que você fosse para o inferno. Ele deu a sua vida para livrar você do inferno. O sofrimento que ele sofreu por nós é para nós termos gratidão, porque ninguém dá a vida, né, por seu amigo ou pela humanidade como Jesus deu, né? Então é importante reconhecer esse grande amor de Deus e converter aceitando Jesus como Salvador, para nós um dia morarmos e adorar eles pessoalmente na glória, tá? Então ali, Lucas narra, né, repetindo aqui, o arrependimento de um desses ladrões, e o outro zombava, tá? E é curioso notar que o profeta Isaías também menciona isso anteriormente, no capítulo 53, verso 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Avançando para o nosso segundo subponto do segundo tópico, a missão foi encerrada. Olha só, então aqui nós vimos primeiro, nesse segundo ponto, nesse segundo tópico, o caminho do Calvário, falando de alguns detalhes, né? E agora nós vamos ver a missão foi encerrada, tá? Veja bem, e no terceiro subponto, o sepultamento do Senhor Jesus. Então vamos lá, a missão foi encerrada. Como o homem, Jesus experimentou a sede que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz, né? Provando que ele era 100% homem, okay? A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecido pelo soldado romano. Ao pedir a água para saciar sua sede, o nosso Senhor tinha plena consciência de que as Escrituras estavam se cumprindo e que aquele momento final, como o homem, se aproximava. Tá? Então tinha consciência que ele ia morrer naquela hora, certo? Assim ciente de que sua missão na terra estava completada, versículo 28 do apóstolo do Evangelho de João, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado, ok? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração de realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, os seus algozes, ok? Seus inimigos, principalmente o seu inimigo, primeiro inimigo nosso primeiro, que é Satanás, falou: está, né, derrotado. Mas mal sabia que Jesus estava declarando, né, quando ele está consumado, e estava declarando, certo? Não era um grito de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Ele estava declarando a vitória sobre o pecado, sobre a morte, e triunfando principalmente sobre Satanás, que era, né, que detinha, que era o autor do pecado e que era o imperador da morte. Tá? Ele é que imperava, ele que dominava, ele que detinha as pessoas, né, no sofrimento, ok? Então é importante nós entendermos isso. Jesus triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre o seu autor, Satanás, tá? Derrotando, né, definitivamente, para a glória. Ele não pode agora, ele não tem poder sobre aqueles que aceitam Jesus como Salvador, ok? Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, agora nós vamos ver o sepultamento. Repetindo, nós vemos o caminho do Calvário, estudamos sobre a missão foi encerrada, e agora o sepultamento, tá? Após a morte de Cristo. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus. Quem era ele? Era um discípulo discreto e reservado do Sinédrio, tá? Marcos 15, 43. E era uma pessoa abastada, Mateus 27, 57. Capítulo 27, versículo 57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir corajosamente, ou com coragem, para se dirigir a Pilatos
e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19, versículo 42. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Calvário. Então esse rapaz, esse homem que fazia parte do Sinédrio, era José de Arimateia, tá? Ele amava Jesus, mas por causa do meio social que ele vivia, ele tinha que estar oculto. Muitas vezes ele não manifestava, mas ele ajudava Jesus secretamente em todas as áreas, ele e Nicodemos, que foi ter com ele de noite, que nós estudamos na lição passada, ok? Muito importante saber disso. Então, o sinopse desse segundo tópico nos diz assim, o resumo desse segundo tópico, né? O caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento, ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Tá? Então, vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto e o último tópico da nossa lição, tá? A ressurreição de Jesus. Então, vimos no primeiro tópico a prisão e condenação de Jesus, né, com seus detalhes, e vimos no segundo tópico crucificação, morte e sepultamento, com seus detalhes também. Agora vamos finalizar vendo a ressurreição de Jesus, a parte mais gloriosa, né? Vimos o sofrimento, toda a dificuldade, né? Jesus passou. Agora vamos ver a ressurreição, a vitória de Jesus, o triunfo de Jesus sobre a morte, né? E sobre o inferno, ok? E o pecado. Primeiro subponto, terceiro tópico, o túmulo vazio. Olha que maravilha, hein? Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, onde Jesus foi sepultado. E um anjo de Deus deslocou a pedra, né? Porque, só uma explicação, abrir um parênteses aqui, porque eles sepultaram Jesus e Pilatos ali, vamos dizer, os fariseus, né, o chefe ali, o sacerdote, os fariseus escrevem o seu líder, né? Disseram, olha, ele disse que vai ser ressuscitado no terceiro dia, ele pregava isso. Então rola uma pedra, acho que foi mais de 4 homens para rolar aquela pedra, era muito pesado, e sela ali o túmulo de Jesus, que era cavado numa rocha, e esse túmulo era de José de Arimateia, que ele deu emprestado para Jesus, ok? Que ele não ia precisar, era um cabra novo, né? Jesus faleceu, eu não dou meu túmulo para ele ser enterrado. E aí eles rolaram aquela pedra e selaram, para que de maneira nenhuma alguém fosse ali e roubasse o corpo e dissesse que Jesus tinha ressuscitado. Essa era, né, o presságio dos judeus e dos demais líderes ali, tá? Então, os soldados rolaram aquela pedra e colocaram sobre o sepulcro, mas veja bem o que aconteceu, tá? Então ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, um anjo, certo? Sentando-se sobre ela, Mateus 28 e 2. Foi nesta, alguns calculam ali, 1 tonelada pesava aquela pedra, tá? Não sei se é exagero, mas alguns estudiosos calculam isso, certo? Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava, tá? O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro. Olha o papel das mulheres. Naquele tempo, né, infelizmente, o machismo era mais evidente no meio da sociedade. Eu vou até dizer que às vezes ali no meio dos judeus, que era um povo que conhecia a palavra de Deus, às vezes acontecia essa questão aí. Mas Jesus veio quebrando esse protocolo. Ele veio, né, dando, certo, espaço para as mulheres. E as mulheres fazendeiras, ricas, elas contribuíam com Jesus no seu ministério. E Jesus amava, né, de coração, e ele conversou com a mulher samaritana, que nenhum judeu conversaria com a mulher samaritana. Uma mulher, como diz aí, tinha já 5 maridos, e alguém pode dizer mulher de vida fácil, sei lá, né, nessa direção, e Jesus não tinha isso.
ele foi e ganhou aquela mulher para o reino de Deus. Porque Jesus, ele quebra o protocolo. Para ele não há discriminação, não há raça, não há cor. Pode ser quem for, o mais vil pecador, o mais assassino como aquele ladrão. Se abrir o seu coração, Jesus vai, transforma ele, se torna uma nova criatura e ele é salvo para a glória de Deus. Então veja aqui que a primeira a visitar o túmulo, certo, foi Maria Madalena. Essa Maria é aquela que Jesus expulsou, se não estou equivocado, uma legião de demônios dela, certo? E ela foi liberta. Então essa mulher dirigiu-se ao sepulcro, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 1, acompanhado por Maria, mãe de Tiago, tá? E acredito que esse Tiago era irmão de Jesus, se não estou equivocado, tá? E mãe de Tiago, que era meio-irmão de Jesus, que era filho, que era irmão de Jesus por parte de Maria e por parte de Maria, tá? Porque Jesus, quem gerou Jesus do ventre de Maria foi o Espírito Santo. Então era meio-irmão de Jesus, tá? E Salomé, Marcos 16, verso 1 ao 3. Com a intenção de ungir o corpo de Jesus, ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. Marcos 16 e 4. E ao entrar no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. Tá? O túmulo estava vazio. Então aqui com salvo, engano, salvo, se não estou enganado, eu imagino que seja aqui, tá? Eu tenho que depois dar uma pesquisada, que essa Maria aqui, mãe de Tiago, seria a mãe de Jesus, que esteve ali com Maria Madalena, ok? Se não estou equivocado. Então, justificando aí, certo? Não tem lembrança, não tem em mente lembrança qual Maria, mas acredito que seja ela, certo? A mãe de Jesus. Então, o túmulo estava vazio. Veja bem. Então, o papel das mulheres, o papel das Marias, importantíssimo no ministério de Jesus. Elas ficaram com ele, todo o seu ministério, ajudando, e no final foi elas, não foi nem os homens, que foi lá, teve a coragem de ir no sepulcro, e elas foi, e quando ela olha e não vê, isso aí, tiraram o meu Jesus daqui. Aí o anjo apresenta ela sentada na pedra removida, e disse, olha, porque mulheres, procura o vivente entre os mortos, ele já ressuscitou, e vai e diz para Pedro, tá? E os discípulos de Jesus, que ele já ressuscitou. Maria ela ajoelhou, diante daquele anjo, porque ele apresentava um aspecto, exuberante, e ela disse, diga para onde levou meu Senhor. Disse, mulher, por que tu procura o vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou, vai e avisa os seus irmãos. Avisa Pedro. E quando ela avisa, Pedro não acreditou. Os discípulos também não acreditaram. Aí ela está dizendo, e eles foram correndo, e parece que um deles corria mais do que Pedro, e chegaram primeiro no sepulcro e encontraram lá o lenço dobrado que estava na cabeça dele, na cabeceira, e os outros lençóis do lado, e ele já estava ali, e eles acreditaram nas palavras das mulheres. As primeiras mulheres valorosas estavam ali, foram o primeiro visitar, porque elas foram ali com mirras, com perfume, que era costume, tradição dos judeus, de embalsamar, fazer um embalsamamento com perfumes, mirras cheirosas, no corpo do defunto, e elas foram ali com aquelas mirras aromáticas, aquelas especiarias aromáticas para passar sobre o corpo de Jesus, e para surpresa dela, Jesus não estava mais lá, estava ressuscitado. E depois Jesus aparece a elas, apresenta a elas, apresenta aos discípulos, e foi aquela festa maravilhosa. E diz a palavra que quando Jesus ressuscitou, vários sepulcros, aqueles que morreram em Cristo, antes da morte de Jesus, os sepulcros se abriram e ressuscitaram, e entraram na cidade santa e foram vistos por muitos ali, encontrando com os seus parentes ali, certo? É uma maravilha, Benção, Jesus, é a nossa esperança, a nossa vida eterna está em Jesus. Não podemos largar dele nem um minuto. E fazer a vontade dele, renunciar ao pecado, meu querido. Renunciar a esse mundo de pecado
para andar em santidade, para agradar o nosso Deus, porque Ele fez tudo para nos salvar. Não existe outro, né? Não existe amor maior do que esse, de dar a sua vida pelo pecador que estava caído nessa jeta, né? Desenganado de todos e tudo, né? Mas Deus teve misericórdia e enviou seu Filho, que fez esse heroísmo, né? O nosso herói é o Senhor Jesus. E Ele pode ser o seu herói também, meu querido, você que ainda não aceitou, tá? Então, avançando aqui, tem aqui uma pérola aqui. Ao chegarem lá, a pedra tinha sido retirada, Marcos 16:4. E ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio. Vários, né, homens que se destacaram na história, homens que reuniram multidões, como Maomé, como Buda, e como outros, Confúcio e outros, né, morreram e seus restos mortais estão no túmulo até hoje. Mas de Jesus não, se você for lá, não está escrito, não está mais aqui, já ressuscitou. Então, irmão, só ele, né? Os demais, todos estão no túmulo, mas Jesus já ressuscitou porque Ele é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. E Ele que vai ressuscitar eu e você no último dia, como Ele diz, né, para os seus discípulos. Eu sou a ressurreição e a vida, e no último dia eu vou ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos no arrebatamento da igreja não precederão os que dormem. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós juntamente com eles subiremos às alturas a encontrar com Cristo nos ares. Irmão, isso é só para crente, tá? É só para quem crê. Incrédulo dá risada disso, mas isso vai acontecer, você queira ou não queira. O arrebatamento da igreja está bem próximo. É preciso ficar firme, renunciar ao pecado, fazer a vontade de Deus, santificar a nossa vida, para nós presenciar e participar desse grande momento, que o mundo vai ficar em pânico. Sumiu um povo da terra, e alguém vai dizer, foi o disco voador, foi os alienígenas, sei lá, pessoas de outro planeta que pegaram essas pessoas, mas não sabem eles que foi o próprio Jesus, o Espírito Santo, que levou a sua noiva a encontrar com Cristo nos ares, e vai sentir falta, segundo um hino, uma música que eles fizeram sobre o arrebatamento da igreja, que vai estar dois, né, num avião, um copiloto e o piloto, e até alguém disse que os Estados Unidos faz questão de pôr um piloto não crente e um piloto crente, não sei até onde isso é verdade, né, mas conta-se isso, né, e põe um copiloto não crente e um piloto crente, porque se acontecer o arrebatamento, os Estados Unidos é um país que é o berço do Evangelho, foi o berço do Evangelho, e eles são todos quase cristãos, né? Então, para evitar que o avião caia, porque no arrebatamento, o piloto que é crente vai ser arrebatado e o copiloto que não é crente toma a direção para que não haja muito desastre, né? Mas vai estar dois dirigindo, vai estar várias pessoas no carro e um dirigindo de repente, né? E diz o hino que vai ter muitos contratempos, acidentes, porque vai repentinamente, né? Um rapto, a pessoa vai desaparecer desse mundo e aparecer na glória com Cristo Jesus. Então esse será o arrebatamento da igreja. Está num abrir e fechar de olhos, o apóstolo Paulo diz, tá? Nos diga o mistério, que num abrir e fechar de olhos seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares. Parece uma loucura, mas é verdade, é Bíblia, tá? E a palavra de Deus, ela não volta atrás e ela é verdade absoluta, ok? Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Avançando para o segundo subponto da nossa lição, a ressurreição com base da fé cristã. A ressurreição com base da fé cristã, tá? Então nós vimos aqui o túmulo vazio, agora vamos ver a ressurreição com base na fé ou da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos, e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 14. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se na palavra de Jesus, que afirmava ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João capítulo 20, verso 9.
A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. João capítulo 20, versículos 6 e 7. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. João 20, verso 11 e 17. Ele instruiu, para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. João capítulo 20, versículo 18 e 19. Então Maria só não teve o privilégio de chegar primeiro no túmulo como o privilégio de ver Jesus, primeiramente, antes de todos os discípulos, que achavam que eles seriam os primeiros, quando Jesus corrige eles, falou: o primeiro reino do céu tem que servir o menor. Tá? E aí as mulheres foram privilegiadas, vendo essa maravilha, Jesus em primeiro lugar depois da ressurreição dele. Okay? Muito importante essa pérola da palavra de Deus. No terceiro subponto desse último e terceiro tópico, nós temos aqui Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Olha só que maravilha. Cristo ressurreto quebra a incredulidade de quem? Do discípulo. Ok? Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele, pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. Segundo escreveu João, capítulo 21, verso 1 e 2, a Pedro e a alguns outros que o seguiram. Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, verso 3 ao 11. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois do testemunho, de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Então, ele aparece ali na pesca maravilhosa ali, onde Deus aparece para... Porque, na realidade, os discípulos, depois da morte de Jesus, eles ficaram desanimados, com medo, E Pedro, mais aquela galera que era pescador, então eles voltaram ao trabalho novamente, parece que a esperança tinha acabado. De repente Jesus aparece na beira da praia, e Pedrão sem camisa ali pescando, ok? A noite inteira sem pegar um peixe. Jesus disse para Pedro: lança a rede do lado direito. E Pedro disse: olha, sobre a sua ordem eu vou lançar. Quando ele lançou, que ele suspendeu a rede, que ele colheu a rede, tinha muitos peixes que rompiam a rede, e ele teve que pedir ajuda para trazer a rede para a praia, e tinha peixes pequenos, peixe grande, e Jesus olhou para Pedro e ele disse: Senhor, e antes dele encontrar, ele for à praia, ele se vestiu, porque ele viu que era Jesus quando ele conseguiu pescar a noite inteira, e agora, na ordem daquele homem, ele então conheceu que era Jesus, e agora a rede veio cheia de peixe. E ali Jesus disse: olha, Pedro, de hoje em diante você não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Foi um episódio lindo que não vamos aqui entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, já está longo, Essa lição é maravilhosa. Então vamos encerrar aqui a nossa lição, fazendo a conclusão dela, a conclusão desse tópico, terceiro tópico, a sinopse dele, no tópico 3, a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. É lógico, Então a conclusão: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento.
Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Tá? Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, onde está a morte, né? O teu aguilhão, e onde está o pecado, a tua força. Jesus venceu a morte e o pecado para nós ser vitoriosos, certo? Então nós somos vitoriosos, mais que vitoriosos e vencedor em Cristo Jesus. Então não saia daí ainda, vamos fazer uma poderosa oração no nome de Jesus, e eu creio que Jesus pode resolver os seus problemas, curar a sua enfermidade e suprir a sua necessidade. Fecha o olho e ore juntamente comigo. Senhor Deus, nós te pedimos a tua graça sobre a nossa vida, sobre a vida desses que estão nos assistindo através desse canal, no YouTube. Abençoa eles, ó Pai. Entra com providência nas suas vidas. Se for uma enfermidade, decretamos a cura em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade. Pai Santo, também decretamos a bênção sobre as finanças. Se está desempregado, que o Senhor providencie um emprego, supre as suas dispensas, a necessidade do corpo, as suas roupas que necessitam, Pai. Entra com providência, Pai, sobre a vida deste homem, dessa mulher, dessa família. Pai, se há uma causa na justiça que parece ter já perdido, Pai, o Senhor é o Deus do impossível, institui novamente e dá ganho a essa causa para a glória do teu nome. Pai Santo, eu te peço, em nome de Jesus nós oramos para a glória do seu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E pediremos amém. Até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.